Meu nome é Wesley Pérez, professor na Universidade Federal de São João del Rei, e vou apresentar o trabalho intitulado Aplicação do método PSO na obtenção de nomogramas para avaliação da segurança dinâmica, trabalho este feito em parceria com o discente Vitor Ferreira Carvalho, Bruna Caroline Ferreira, da Universidade Federal de São João del Rei, e professor João Alberto Passos Filhos, da Universidade Federal de Juiz de Fora. A avaliação da segurança de sistemas elétricos ela é importante, principalmente considerando a alta penetração de energias renováveis e o crescimento constante da demanda. Nesse contexto, destacam-se as regiões de segurança estática e regiões de segurança dinâmica. Tais regiões são gráficos tridimensionais que permitem avaliar a segurança do sistema diante da transferência de geração entre dos grupos. Então, se a gente tiver 3 grupos de geração, grupo 1, 2 e 3, a gente consegue mapear como que o sistema se comporta diante da transferência de geração entre esses grupos. Tá? Então, a gente tem um gráfico tridimensional e para facilitar a análise, a gente faz projeções desse gráfico em gráficos bidimensionais denominados nomogramas. Então a gente tem planos, por exemplo, o plano, né, do grupo 1 versus o grupo 2, grupo 1 versus o grupo 3 e o grupo 2 versus o grupo 3. Aonde a gente tem que o sistema vai operar de forma segura dentro da região delimitada aqui pela linha preta, ou seja, dentro da região denotada, ilustrada em verde, enquanto a região insegura ela vai ser denotada aqui em vermelho. Na construção da região de segurança estática, a gente considera limites de tensão nodal, em que dentro da região de segurança as tensões em todas as barras, seja no caso base ou em contingências, respeitarão os limites mínimo e máximo. Também vamos considerar limites de MVA, ou limite térmico nos ramos, tais como as linhas de transmissão e transformadores, limites de potência reativa gerada, limites de potência ativa gerada e convergência do fluxo de potência, e também limites de contingência, em que a gente está querendo analisar se existe a convergência do fluxo de potência em uma lista de convergência pré-especificada. Quando a gente analisa regiões de segurança dinâmica, o foco está na análise de estabilidade angular a pequenas perturbações, que estuda as oscilações eletromecânicas de baixa frequência, em que os limites a serem analisados serão os coeficientes de amortecimento em malha fechada. Como é de praxe no sistema elétrico, amortecimentos superiores a 5% são desejados e considerados como limite de segurança prático. E além desse limite de coeficiente de amortecimento, a gente também vai analisar os limites de potência ativa gerada e convergência do fluxo de potência, aqui no caso base. Tá? A gente não considera contingências nesse caso. O processo convencional de construção das regiões de segurança estática ou dinâmica, ele começa com a divisão do sistema em 3 grupos de geração. Essa divisão pode ser baseada em bacias hidrográficas ou, por exemplo, em que um grupo vai representar um parque eólico, né, onde você quer analisar a segurança do sistema diante de transferência de geração entre esse parque, né, a injeção de potência eólica no sistema. Então a gente tem aqui o sistema New England, em que a gente apresenta 3 grupos de geração, o grupo 1 em azul, o grupo 2 em vermelho e o grupo 3 em verde. O próximo passo é de fazer a definição das direções de busca. A gente tem então o ponto de operação base e a gente define os quadrantes. Então, partindo do ângulo 0, a gente tem aqui 4 direções de busca, tá? E em cada quadrante, a gente vai ter o grupo 2, o grupo 3 e o grupo 1 comportando de maneiras diferentes naquilo que tange regiões de exportação e importação de potência. Então, por exemplo, no primeiro quadrante, entre 0 e 90 graus,
a gente tem o grupo 2 e o grupo 3 aumentando a sua geração, então atuando como região exportadora, enquanto o grupo 1, que é o nosso grupo de balanço, vai se comportar como uma região importadora. É claro que isso muda conforme os quadrantes mudam e mais de 4 direções podem ser utilizadas para obter regiões de segurança mais adequadas. No passo 5, a gente vai efetuar uma ferramenta de cálculo de máxima transferência de potência. Então, para cada direção, partindo do caso base, a gente vai aumentando em passos de potência, megawatts, a transferência entre os grupos. Então, a gente tem aqui, né, onde o laser aponta, né, a gente vai subindo essa potência em passos, né, pré-especificados, até que algum limite seja violado e a gente tem então naquela direção que parar o processo de cálculo de potência, né, de transferência de geração e terminar para essa direção e falar, olha, esse ponto é o ponto máximo de transferência. Então a gente guarda esse ponto, parte para a próxima direção e partindo do caso base a gente vai aumentando essa transferência de potência, tá? Lembrando aqui que a gente tem o plano G2, G3 e o gerador 1, ele atua como grupo de balanço. Já o passo 4, que foi colocado depois do passo 5, né, só por uma questão didática, como que é feito esse cálculo de potência e a divisão dessas potências entre os grupos e entre as unidades? Bom, uma vez que a gente calculou em um quadrante o passo de transferência de potência, a gente tem que dividir essa potência entre os grupos, entre o grupo 2 e o grupo 3, tá? E isso é feito através dos fatores de participação de grupo, que vai depender de cada quadrante e cada ângulo, né? E isso é definido na literatura. Depois que a gente fez a divisão nos grupos, para cada grupo a gente tem que fazer a divisão entre as unidades. Então, por exemplo, no grupo 2 eu sei que a potência ela deve ser tanto, então eu tenho que dividir entre as 4 unidades e isso é feito pelos fatores de participação individual, que é calculado nesse trabalho com base na máxima capacidade. Então, geradores com maior capacidade recebem maior quantidade de potência. Depois, então, a gente calcula a variação com base nesse fator individual e atualiza essa potência, né? A potência no caso base mais a variação de potência daquela unidade. Uma coisa que deve ser informada é que o processo de convencional para a construção das regiões de segurança, ele consome muito tempo computacional, porque a gente tem que ter várias direções de busca e passos de transferência de geração pequeno. Então, nesse trabalho, a gente propõe um método de otimização, tá? Que consiste basicamente em maximizar a distância entre o ponto de operação base e a direção e o limite da região de segurança, tá? Tanto para os geradores 2 e 3, a gente trabalha nesse plano 2 e 3, tá? O grupo 1, ele funciona como um grupo de balanço, suprindo as perdas, tá? As variáveis são a geração no grupo 2 e no grupo 3, que devem ser limitadas entre os seus mínimos e máximos, e tem a restrição, a principal contribuição deste trabalho, que o amortecimento ele tem que ser maior que um coeficiente mínimo, aí, um coeficiente desejado. Bom, o grupo 2, então, esse DG2K, na iteração K, ele é a geração 2 menos a geração 2 no caso base. A variação DG3K é a geração no grupo 3 menos a geração no caso base. E o coeficiente de amortecimento desejado é 5%. Então, a gente espera que ao resolver esse problema, a gente mapeie uma região de segurança em que, partindo do caso base, a gente tenha uma região em que todos os pontos ali dentro têm amortecimento maior ou igual a 5%.
E só ilustrando, então, como que funcionaria, né? A gente tem aqui o caso base no plano G23 e aqui o limite da região de segurança, né? A gente tem aqui essa distância que a gente está procurando maximizar, tá? Para a solução deste problema, a gente considera o PSO modificado, né, nesse trabalho, em que a gente considera somente a parcela individual. A parcela social do PSO é desprezada, justamente para permitir que cada partícula ela movimente no espaço de busca, visando a maximizar a distância entre o caso base e os, os pontos, né, da região de segurança, tá? Isso é porque a gente tem vários pontos, né, que a gente quer mapear e não encontrar um ótimo global, e sim um mapeamento da região de segurança. O coeficiente de inércia e atualização da posição é feito aí conforme consta na literatura, né? Então é só mesmo se atentar para a parcela social que é desprezada nesse trabalho. E também lembrar, isso aqui é importante a gente dizer, que 25% das partículas em cada quadrante são consideradas, ou seja, se eu tenho 56 partículas, eu vou ter 14 partículas que poderão estar em cada quadrante definidos a partir do caso base. E elas não podem deixar esse quadrante de forma a mapear corretamente ali a região de segurança. Tá? Então, para o caso do PSO, a gente tem que, para cada indivíduo, calcular uma função aptidão. Cada indivíduo é a geração, né, cada indivíduo da interação K, ou geração K, é a geração no grupo 2 e grupo 3. Bom, antes de calcular o fluxo de potência e fazer a análise modal, no passo 2 a gente estima qual que é a potência no grupo 1. Tá? Ela é o somatório das cargas menos a potência no grupo 2 e o grupo 3. Por que uma estimação? Porque nesse momento a gente não sabe qual é o valor das perdas. Uma vez estimadas as potências, a gente tem que dividir isso entre as unidades, entre cada gerador de cada grupo. Isso é feito com base nos fatores de participação individual. Tá? Cada gerador, aqueles de maior capacidade, vão absorver maior potência. Aí agora a gente pode executar o fluxo de potência e após a execução do fluxo de potência, o grupo 1, a gente vai ter o valor correto aí de geração desse grupo, né? Contabilizando as perdas, em que as perdas elas são absorvidas pela barra de geração swing. Uma vez executado o fluxo de potência, a gente faz a análise modal para cálculo do amortecimento mínimo. E o cálculo da função aptidão, na verdade, ele vai ser a geração menos a geração no caso base, no grupo 2, né? Ele vai ser ao quadrado, essa distância, para cada partícula, e para o grupo 3 a mesma coisa. A geração 3K menos a geração 3,0, que é a do caso base. E a gente tem aqui um fator de penalização. A gente quer maximizar essa distância, então quando ocorrer alguma violação, a gente vai penalizar essa função. Esse mi, né? Ou seja, ele vai definir para nós aonde um fator de penalização de 10 a 10, sendo 0 quando não ocorre nenhuma violação, e mi igual a 1 quando a potência no grupo 1 é violada, ou o coeficiente de amortecimento para aquele indivíduo é menor que 5%. Como vantagens, a metodologia proposta não exige a definição de direções de busca e passos de transferência de potência, de grupo, né, e fatores de participação de grupo, e permite uma redução expressiva do esforço computacional. O sistema New England é aqui utilizado por um estudo de caso, sendo que no caso base ele gera no grupo 1 4.514 MW, no grupo 2 2.363 MW e no grupo 3 1.210 MW, tá? O grupo 1 ele tem a barra swing, a barra de balanço do sistema, que é a barra 39. E as gerações mínimo e máximo de cada grupo é de 0 a 6.000 para o grupo 1, 0 a 4.000 para o grupo 2 e 0 a 2.000 para o grupo 3. No ponto de operação base, o fator de amortecimento é de 6,4%. Bom, a metodologia convencional
ela vai ser tão precisa quanto maior for o número de direções. Então, a gente tem aqui o comportamento da região de segurança dinâmica no plano G2 e G3 para o aumento das direções, né? Então, 10 direções, 16 e 32. E 32 aqui é a linha em vermelho, onde a gente observa que quanto maior o número de direções, mais precisa será essa região de segurança fornecida pela metodologia convencional. Em termos de tempo computacional, a metodologia proposta baseada no PSO, ela utilizou 56 partículas, e a metodologia convencional, baseada aí no processo, né, de transferência de potência através dos passos, a gente considerou 10, 16 e 32 direções. Em termos de tempo, a metodologia proposta, ela consumiu 5,7 minutos, e a convencional, no caso aí de 32 direções, ela demorou em torno de 1h30, tá? Então a gente observa que quanto maior o número de direções, maior o esforço computacional, bem como também a precisão aumenta, tá? Isso no computador de 16 GB de RAM, né? Conforme mostrado aqui. A fim de comparar os nomogramas de região de segurança dinâmica obtidos pela metodologia convencional e metodologia PSO, a gente apresenta agora essas comparações, tá? E a gente tem aqui o plano G2 e G3, à esquerda convencional, e plano G2 e G3 PSO, tá? Aqui em verde a região segura, e aqui à esquerda, dentro da linha vermelha, que é a região segura, onde a gente observa que existe uma similaridade no plano G2 e G3, tá? Ou seja, a gente obteve, com baixo esforço computacional, uma região de segurança similar, tá? Isso por caso base. Isso também ocorre para o plano G1, G2, tá? E para o plano G1, G3, tá? É só atentar que a gente também, o PSO, ele permite obter região de segurança mais contínua aqui, né? E a gente também iria obter isso com a metodologia convencional se a gente utilizasse um maior número de direções, em detrimento aí do tempo computacional. Para validar os resultados obtidos, do ponto de vista de estabilidade transitória, a gente pegou um ponto de operação que atende ali a região de segurança dinâmica, bem como os limites ali da região de segurança estática que estão no artigo. O grupo 2 gerando 3.113 MW, o grupo 3, 1.764 MW, e o amortecimento 6,7%. A gente executou aplicou um curto-circuito em uma das barras do sistema, tá? E a gente observa aqui o comportamento do ângulo em alguns geradores, em que a gente pode ver que o sistema é robusto também do ponto de vista de estabilidade transitória, uma vez que as simulações não lineares elas mostram a estabilidade do sistema. Então, a gente apresentou uma metodologia de otimização para a construção da região de segurança dinâmica, resolvido pela técnica PSO, em que a parcela social é desprezada, observou-se uma redução expressiva do tempo computacional. Entretanto, a gente ressalta o comportamento randômico do PSO, que pode fornecer regiões de segurança dinâmica com pequenas variações nas bordas, o que não inviabiliza a aplicação da metodologia proposta. Agradecemos a atenção de todos e aqui é o contato, tá? Em caso aí de dúvidas que surjam em relação ao trabalho. Muito obrigado novamente. Obrigado por assistir esse vídeo. Neste canal, desenvolve-se conteúdos gratuitos para pesquisa e ensino na área de sistemas elétricos de potência e sistemas de controle. Se esse conteúdo foi útil para você, peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal, o que é muito importante para a divulgação do meu trabalho. Me acompanhe também nas redes sociais ResearchGate, Twitter e LinkedIn. A lista completa com meus artigos científicos pode ser obtida no meu currículo Lattes do CNPq, no Google Scholar e no Orchid. Obrigado novamente e até mais!